Graça e paz, irmãos e irmãs, que esse Deus da paz, que traz uma paz que o mundo não pode dar, possa estar no seu coração, na sua vida, na sua casa, neste dia de domingo, nesse dia de culto que prestamos ao nosso Deus. Nós estamos, mais uma vez, num momento diferente como igreja, estamos em nossas casas, devido às necessidades, às decisões e ao cumprimento também das nossas ordens superiores, vindo das nossas autoridades, tanto a parte governamental do Estado, quanto também das questões eclesiásticas da nossa igreja e principalmente da preocupação da igreja com os seus membros, com a saúde das nossas famílias. Por isso, fazemos isto agora das nossas casas e, a princípio, nesses 2 domingos que temos no dia de hoje e também no próximo domingo, quando estaremos celebrando a ceia do Senhor. Mas isso não nos impede de nos reunirmos para estudarmos juntos a palavra de Deus. Isso não nos impede de nos reunirmos para lermos a palavra, meditarmos nela. Podemos conversar sobre esse tempo que estamos vivendo, sobre esse momento que estamos atravessando e, principalmente, para, ao aprendermos desta palavra, buscarmos em Deus orientação, direção, buscarmos a sua bênção para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares também. E pensando nisso, nós vamos falar um pouco hoje sobre esse e depois do Natal. Como fica a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo após a festa de Natal que comemoramos nesta semana. Este momento tão significativo, tão inspirador para todos nós, momento em que podemos agradecer a Deus, aqueles que têm essa sensibilidade cristã que Deus já nos deu através da sua graça, de podermos agradecer ao Senhor por tão importante bênção. Eu quero convidar você a refletir comigo, a acompanhar, para estudarmos a palavra de Deus juntos, através de um texto que continua falando do Natal e que continua nos contando a história de como essa história continuou, deu a sua continuidade após o nascimento de Jesus. E é um registro lindo, feito pelo evangelista Mateus. Por isso nós vamos ler, e eu quero convidar você a acompanhar a leitura comigo, no Evangelho de Mateus, o capítulo 2, capítulo de número 2. Nós vamos ler do primeiro versículo até o número 12. Mateus, segundo capítulo, do versículo 1 até o de número 12, onde vamos encontrar parte da história que conta também um pouco mais do que aconteceu após o nascimento de Jesus. Acompanhe a leitura e vamos juntos estudar esta palavra bendita. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas do Oriente e chegaram até Jerusalém, perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém,
na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: Vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para a sua terra por outro caminho. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor nos dê sabedoria nesse tempo, nesses minutos de reflexão sobre a sua palavra. Como dissemos agora há pouco, passou o Natal e vive-se agora a expectativa dessa virada do ano. Para muitos foi um Natal diferente, um Natal à distância, para alguns, porque também não um Natal sozinho, de total isolamento. Quantas pessoas nós não vimos em reportagens, em notícias de jornais falando como seria o seu Natal. Por outro lado, aqueles também que não resistiram às aglomerações, não no número orientado muitas vezes pelas autoridades, mas principalmente aqueles que continuam achando que nada acontece, que nenhum problema existe, que a saúde é intocável, que nada acontece com a saúde, com o corpo, ou com a possibilidade até mesmo de infecção de um dos seus familiares. Muitos, infelizmente, continuam desta forma pensando. Mas, como disse, um Natal diferente. Um Natal para nós cristãos, de profundas reflexões sobre esse momento que estamos vivendo como humanidade. Um Natal onde nunca passamos, seja na idade que estamos ou na idade que temos, nunca passamos por uma situação tão estranha como essa. E aí volta-nos a pergunta, neste primeiro domingo, e depois do Natal, este primeiro domingo após as celebrações, o que fazemos com toda essa celebração, com todo este momento que vivemos? O texto bíblico nos ajuda, nos orienta, nos conduz a entender um pouco esse tempo e a responder também essa pergunta do que fazer, como fazer, por que fazer depois do Natal. Vamos olhar mais um pouco para esse texto que acabamos de ler, vamos refletir sobre a história, o porquê ele está aqui registrado pelo evangelista Mateus e a importância dele para as nossas vidas também. Vale a pena começarmos esta fala pensando um pouco na figura, na pessoa dos magos do Oriente. Quem eram essas pessoas? Nós conhecemos pela história que eram pessoas, eram homens estudiosos, eram pessoas que estudavam
não algumas áreas da ciência, pessoas preocupadas com o conhecimento, e nesse conhecimento eles tinham o estudo da astrologia, da astronomia, mas também da religião. Eram pessoas que pesquisavam sobre a história, sobre o tempo e sobre as profecias também. E muitos deles eram conselheiros dos reis em seus lugares, em seus países. E, como vimos, estudavam as estrelas, né? Eles identificavam as profecias através do estudo das estrelas e eles identificam a chegada de um novo governante, né? A Bíblia não fala quantos eram, a tradição nos fala de 3, mas este número ele é relativo a exatamente os presentes que foram apresentados, mas não se fala exatamente, absolutamente, sobre esse número 3. Mas o que importa disso tudo é que eles vieram e vieram para adorar. E eles vieram adorar a Jesus porque conheciam as Escrituras. O porquê da adoração está exatamente relacionado ao conhecimento que eles tinham das profecias. Foi o conhecimento da palavra de Deus que os levou até Belém. Herodes, segundo uma profecia dos fariseus, havia a ideia de que Deus julgaria Israel e haveria uma revolução. Talvez por isso Herodes tenha ficado tão preocupado. Quem é esse menino que vocês estão dizendo que é rei, que vem talvez para ocupar o meu lugar? Tanto isso é verdade que logo após ao momento em que ele percebe que é enganado pelos magos, que não voltam para falar com ele, a sequência do texto bíblico nos conta isso, a primeira atitude dele foi a atitude tirana, a atitude de um governante que estava preocupado apenas consigo mesmo e foi mandar, infelizmente, assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por isso, a preocupação do rei em perder o poder. Mas o que nos cabe aqui, o que queremos deixar com os irmãos e irmãs nesta noite de domingo, é aquilo que de mais precioso esses homens trazem para oferecer a Jesus, as suas ofertas e o significado de cada uma delas, tanto para aquele momento quanto para nós também. E o primeiro a oferecer, a primeira oferta, vamos dizer assim, que nós queremos tratar é a oferta do ouro. O ouro aqui, o maior dos reis, merecia ouro. E ouro, na tradição, significa o símbolo da realeza, o símbolo de quem tem o poder. Por isso, os reis tinham tanto ouro e têm até hoje em seus palácios. Tantas peças, tantas coisas, tantas posses, todas banhadas a ouro. Mas o rei dos reis merecia esse símbolo da realeza, esse símbolo representado pelo ouro. Agora o mundo tinha rei na proposta dos magos. O mundo tinha rei e Israel tornou-se alguém que recebe esse rei, que é premiado por esse rei. Até porque até então Israel era considerada a escória da sociedade, a escória do mundo, ou seja, o resto de todas as coisas continuava sendo dominado pelo governo romano. Esse povo, melhor dizendo, estava totalmente abandonado. Por isso o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e essa luz merecia o melhor. Eles não se preocuparam com o valor, os magos não se preocuparam com aquilo que eles iam dar de valor, mas eles queriam dar o melhor para o Filho de Deus. E aqui nós temos a primeira grande lição disso tudo.
a verdadeira adoração que podemos prestar ao Senhor Jesus após o Natal, está exatamente em dar a Ele aquilo que é o melhor, a oferecer a Ele aquilo que temos de melhor, a começar pelo nosso coração, a começar por aquilo que está dentro de nós, por aquilo que sentimos, por aquilo que pensamos em relação a Deus. Por isso, o exemplo desses homens oferecendo ouro ao Senhor é um exemplo para todos nós de que nós devemos nos desprender de tudo aquilo que é material e dizer: Senhor, aquilo que eu tenho de melhor eu ofereço para ti e eu quero viver oferecendo a ti nesse depois do Natal. Mas nós temos também o incenso, que foi um outro elemento, um outro presente, uma outra oferta oferecida a Jesus naquele momento diante da manjedoura. E o incenso era um elemento principal do culto do Antigo Testamento, era um perfume sagrado, né? E ele indicava a divindade de Cristo, a ideia do culto perfeito, né? Do culto que estava com tudo em ordem, com tudo organizado, com todas as coisas devidamente organizadas para que o culto a Deus fosse prestado da melhor e mais perfeita ordem também. Ou seja, eles desejavam eles queriam prestar uma verdadeira adoração, um verdadeiro culto a Deus. E aqui nós também temos uma outra belíssima lição para todos nós, que a adoração verdadeira, nesse pós-Natal, nesse depois do Natal, ela só acontece quando apresentamos o melhor culto das nossas vidas ao Senhor. E isso pode estar representado das mais diversas formas, como, por exemplo, o melhor do louvor. Quando louvamos a Deus, louvamos com o coração agradecido, louvamos com o coração restaurado por Deus, recuperado pela sua graça. O melhor oferecemos a Deus através da oração, oração que é feita na sinceridade dos nossos corações. O melhor do nosso trabalho ao Senhor. Trabalhamos na casa de Deus, nas coisas que Ele coloca em nossa mão e o fazemos com alegria, com gratidão, com reconhecimento, sempre com uma palavra de muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por mim. Por isso, a verdadeira adoração é tomada pelo compromisso que temos com o Deus da vida, com o Deus que nasceu em Belém, com o Deus que viveu entre nós, com o Deus que morreu e ressuscitou por nós, esse compromisso que apresenta a Ele um culto verdadeiro, um culto sincero. Ou seja, nas nossas agendas de final de ano, de pós-natal e durante todo o novo ano, Deus está em primeiro lugar. Ele é primeiro nas nossas decisões. E aí chegamos à terceira oferenda que Jesus recebe daqueles homens do Oriente, aqueles estudiosos da palavra, das profecias, que é a mirra. A mirra nada mais é do que uma resina de uma árvore que ela era utilizada para diversas coisas, como, por exemplo, era um remédio que, misturado com vinho, servia como calmante, muitas vezes, para as pessoas. Essa era uma primeira grande utilidade da resina. O remédio que, servido com vinho, era utilizado como calmante para diversos momentos e situações na vida das pessoas. Mas também era um perfume precioso, muitas vezes usado em sepultamentos e até mesmo para embalsamar os corpos. Daí a ideia que isso indicava o sofrimento e a morte
do Senhor Jesus. Aquele ato, aquela atitude de José de Arimateia de cuidar do corpo de Jesus após a sua morte na cruz. Ou seja, os magos do Oriente já estavam olhando para o futuro, né, pensando não apenas nesse momento bonito de nascimento da criança, por que não dizer, em perfumar o ambiente, mas também em preparar o ambiente futuro, daquilo pelo qual Jesus iria passar, das dificuldades que ele iria enfrentar por nós, do seu sofrimento na cruz, da sua morte e depois também do seu sepultamento, preparando o seu corpo para o túmulo. Por isso, a verdadeira adoração nesse tempo pós-natal só acontece também nessa expectativa, quando lembramos que Cristo nasceu para morrer em nosso lugar. Quando Cristo nasceu para se sacrificar por nós. Quando Cristo nasceu para dar a sua vida por mim e por você. Quando Cristo nasceu para nos trazer salvação, paz na terra, paz entre as pessoas de bem, pessoas que desejam também proclamar da sua paz. Irmãos e irmãs, nós também precisamos aprender a como agirmos como magos nesse século XXI. Nesse tempo em que estamos vivendo de tanta dificuldade, como falamos no início da nossa reflexão. Uma das maiores lições que nós temos e que precisamos sempre repetir, pensar e analisar na nossa vida, no nosso dia a dia, é que estes homens foram até Belém para adorar a Jesus, porque conheciam as Escrituras. Este é o ponto máximo de toda esta reflexão, nesta linha de pensamento que estamos fazendo do texto bíblico hoje. Eles foram porque eles eram estudiosos da Bíblia, em outras palavras. Eles estudavam a palavra de Deus e, ao estudá-la, eles descobriram o tempo, o momento e o local aonde Jesus haveria de nascer. E fica a pergunta, e nós? Os nossos estudos da palavra de Deus também precisam revelar a sua vontade, o seu jeito de desejar a nossa vida diferente, o nosso modo de ser. Nós já estamos depois do Natal. A história dos magos deve nos levar a pensar na noite de Natal, mas principalmente agora, no como nós somos pós-Natal. Como nós vamos viver esses últimos dias, essas últimas horas deste ano tão difícil, tão agitado, tão sofrido, tão amargo, tão enlutado para tantas pessoas. Na noite de Natal nós somos todos mais humanos. Nós, na noite de Natal, nós nos abraçamos, nós nos beijamos, nós expressamos carinho para as pessoas, nós trocamos carinhos, falamos frases de amor, jogamos por alguns segundos nossas armas e desejamos Feliz Natal a todas as pessoas. E depois do Natal? Depois do Natal é tempo de sincera adoração, tempo de oferecer o melhor para aquele que nasceu para nos salvar. Se continuarmos com as mesmas atitudes anteriores, muitas vezes de indiferença, de indignação, de revolta, de ódio no coração, é porque não houve verdadeira adoração. Se eu continuo particularmente com palavras ásperas em relação às pessoas que digo amar, particularmente aquelas que estão dentro da minha casa, no meu lar, não houve também sincera adoração. Se, como ser humano, continuo maquinando mal e usando o nome de Deus em vão, com as minhas atitudes, não houve sincera adoração. Quantas vezes o ser humano não tenta levar vantagem através dos seus dons, dos seus talentos,
querendo muitas vezes brilhar mais do que a luz de Cristo, é porque também o coração não foi transformado e não houve sincera adoração. A sincera adoração leva-nos a despir dos nossos gestos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, leva-nos a brilhar a luz de Cristo, sendo por Ele iluminado e iluminando a todos aqueles que cruzam o nosso caminho, seja dentro ou fora da nossa casa. Nós vivemos num mundo tomado por Herodes, Herodes modernos, que estão dizendo que desejam adorar ao Salvador, mas não abandonam seus tronos e muito menos reconhecem o poder verdadeiro do verdadeiro Messias vindo dos céus. Quantos são os Herodes que estão aí, representados pelas crueldades, pelas formas como muitas vezes os povos são governados. E Jesus nasceu na sua humildade de Belém e recebe a adoração de pessoas que tinham conhecimento da palavra. Portanto, conhecer a palavra de Deus é também aprender nela como adorar ao Senhor de forma verdadeira e de forma sincera. Conhecer a palavra de Deus é uma forma de aprender como viver o depois do Natal, o dia após o Natal, momento após momento, sequenciando a vida de acordo com a palavra do Senhor, no aprendizado diário desta graça maravilhosa de Deus. Portanto, é tempo de oferecer o melhor para o Rei, é tempo de oferecer aquilo que temos de melhor, para dizer, Senhor, eis aqui a minha vida, te ofereço o meu coração, te ofereço a minha vida a serviço do Senhor. Cuida da minha vida, restaura o meu ser, perdoa os meus pecados, sara a minha casa, dê paz ao meu coração, cura as enfermidades, seja do corpo, seja da alma, trazendo alegria e paz em abundância. Portanto, que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Que esse depois do Natal seja um tempo de reflexão, mas também de muita comunhão entre os seus. Seja aquele tempo de reflexão e comunhão que gere alegria nos relacionamentos e paz com Deus também. Que a mesma atitude dos magos no passado seja a nossa atitude de dizer: aqui estamos, Senhor, aqui viemos para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero convidar você a orar comigo neste momento. Vamos agradecer a Deus. Vamos suplicar que Ele aceite a nossa adoração e traga paz ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela beleza da tua santidade, pelo teu cuidado sobre todos nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Cristo que nasceu em Belém é o Cristo que está no nosso coração e que pedimos a tua bênção, a tua direção sobre nós nesta hora. Ensina-nos, Senhor, a adorar-te na beleza da tua santidade, para que possamos oferecer a ti o melhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes não estudamos devidamente a tua palavra, não buscamos respostas, ó Deus, àquilo que o Senhor deseja ensinar para todos nós. Perdoe, Senhor, as nossas interpretações que muitas vezes não te agradam, mas ensina-nos através do teu Espírito Santo. Abençoe a tua igreja, Senhor, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas enfermidades de irmãos de perto e de longe que sofrem com este momento tão difícil que atravessamos como país e como planeta. Que a tua graça alcance, ó Deus, as famílias enfermas, as famílias enlutadas, as famílias que sofrem, Senhor. Que a tua paz possa estar em cada coração, que teu Espírito Santo ilumine a cada vida e que se sintam confortados, amparados, restaurados por ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido irmão e querida irmã, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça maravilhosa de Deus nosso Pai, a consolação e o conforto do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e sempre.
Amém.